Começou, boa tarde pra você, porque começou, bendita hora, esperado de todas as nações, bendita hora pra você, esperado de todas as nações, não é isso, é um livro antigo que existe, olha. Deixa eu falar uma coisa, começou agora, bendita hora, porque é o melhor programa da tarde, não adianta você falar, e não adianta falar que é falta de umidade, porque isso é realidade, é o melhor programa, porque só tem gente inteligente, só tem gente bonita, e só tem gente que traz alguma coisa aqui pra gente, veja só, é o melhor do melhor, la crème de la crème, não adianta, você viu? Doutor do céu. Olha, começando aqui, olha quem tá com a gente aqui, Matheus Parreira Machado. Obrigado, Matheus. Matheus é escritor, consultor em gestão, liderança, educador financeiro. E olha que demais o livro que ele lançou, é muito interessante. Olha, cadê aqui? Olha aqui, mostra aqui o livro aqui, ó. Como administrar recursos que Deus coloca nas suas mãos, pela editora Maria. Transforme sua vida financeira tendo a Bíblia como guia. Olha, Matheus, obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite, padre. Um prazer estar aqui hoje. Matheus, um sucesso esse livro, né? Graças a Deus, estamos indo para a segunda edição, menos de um ano de lançamento e logo vem novidade internacional aí também. É muita coisa boa. Está sendo traduzido aí, olha, traduzido daqui uns dias, está mais traduzido que a Bíblia. Olha, vendo que beleza? Olha aqui. Não, mas interessante o tema. Transformar a vida financeira tendo Deus como guia. Interessante um tema. É um tema delicado, polêmico, né? Muita gente acha que dinheiro não mistura. Dinheiro com coisa. É verdade. Esse que é o objetivo, é mostrar para as pessoas que dá para ter uma vida saudável, preservando os princípios e valores e gerenciando bem aquilo que a gente recebe. Que demais, olha. E não é um padre que está escrevendo isso aqui, não. É olha aqui, ó, especialista. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Doutora Raquel Galinatti, seja bem-vinda, doutora. Doutora Raquel tá sempre aqui com a gente. É sempre uma alegria. Não, senhor, padre, não, sempre estou aqui. Delegada de polícia. Aqui esse programa é muito bom. Tem delegado de polícia, tem aqui, ó, os doutores de cabeça, olha que beleza. A gente aprende muito, né, padre? Muito mesmo. É sempre uma honra estar aqui. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, viu, doutora Raquel? Eu aprendo muito aqui no seu programa. Ela nos ajuda demais também, ensinando bastante. Doutor Júlio Pereira. Olha, doutor Júlio Pereira é um dos maiores neurocirurgiões do Brasil. E eu falo, quiçá do mundo. Olha, muito obrigado, doutor Júlio. Olha que o doutor Júlio está com a gente aqui, faz mais de 3 anos aqui. Mais de 3 anos o doutor Júlio vem aqui. Na pandemia, né, doutor Júlio? Doutor Júlio vem aqui. E olha, interessante, ele sempre se dispôs a estar com a gente aqui, a nos ajudar. Doutor Júlio, ele tem o maior canal de neurocirurgia do mundo. Canal do YouTube do mundo, o maior canal de neurocirurgia do mundo. Não é? Dá umas dicas. Aproveitar e fazer uma consulta daqui a pouco também. É verdade. Se o baiano não nasce estreia, né? Fica inventando muito. É verdade. Mas estreou bem, hein? Salvador, né? Salvador, né? E o doutor João Pedro Rocha, olha aqui, ó, ortopedista, já tá ficando sócio do programa aqui com a gente. Obrigado, doutor. Papai, mais uma vez, do Bernardo, né, que nasceu sábado. Nasceu dia 4/5. 4 de maio nasceu o Bernardo. Deus abençoe o Bernardo aí, ó, que beleza, viu? 4... Eu vou batizar o Bernardo, então. Sure. Ali aqui não é, já intimei. Agora não tem como Acabou. Obrigado, viu, doutor? Agradeço. Muito obrigado. Muito bem, olha aqui, ó, a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para a gente discutir aqui hoje. E é o seguinte, vamos ao pensamento do dia de hoje, para que a gente possa ter a opinião dos nossos filósofos. Um fato, a gente só lembra das melhores respostas depois da discussão acabar. Não, verdade. Não, pior não é isso. Pior que a gente só lembra como te xinga a pessoa depois que passou, já viu? Viu? Às vezes a pessoa faz um desaforo pra gente, aí a gente fala assim, depois que passa, eu devia ter falado isso. E não, a gente ficou com a cara de bobo aí, né? Tem uma amiga que é campeã disso. Renatinha, um beijo pra ela. Renata, ela sabia as melhores respostas das discussões 15 minutos depois de ter acabado a discussão. depois que refletiu, depois pensou. Ela sabia sempre o que falar, mas... E vale dizer que a gente estava falando agora que mineiro já não gosta muito de uma discussão, né? É verdade. Então a gente usa isso aí como pretexto. A gente fala assim, não, mas vou esperar o que vai... Depois eu gostava em Belo Horizonte e falava, mexe com isso não. Era resolver a qualquer começar com você, não mexe com isso não. Aí você entendia que acabou, né? Continuamos assim.
Não mexe não, né? É assim, doutor? Eu já, antes de começar a discussão, já dei umas 5 respostas, né? Eu já atropelo. Eu não levo desaforo pra casa, não. Você pode permanecer calado nesse Isso, essa. Tudo que você falar vai ser usado contra você. né? Vai ser usado. Existe isso mesmo quando prende alguém? Você tem Achei que era em casa. Em casa Achei que era mulher. Porque em casa elas não avisam, né? Não avisam. Antes do interrogatório do réu, a gente fala que ele tem a opção de não se manifestar, mas se ele ficar calado, claro que algumas interpretações ele vai perder a chance, o réu, ali o indiciado, de poder se defender previamente. É melhor ficar calado. Eu acho que é melhor se tiver algo, se não for pra mentir, porque a maioria vai lá pra mentir, né? Tá sendo interrogado, vai lá e mente, mas se não for pra mentir, é melhor falar. Então, como o Matheus lembrou, pelo menos o réu tem a possibilidade de... O marido não. Marido não. Marido não. Tudo que você... Ou quer ser feliz ou quer estar correto. A gente é o meme de que, inclusive, agora você está errado. Tudo vai ser usado contra você. Muito bem, hoje é Dia Nacional do Turismo. A nossa enquete, a gente sempre faz uma enquete do dia para o pessoal participar em casa. É o seguinte, a nossa enquete, a pergunta é essa. Você já curtiu as suas férias, uma viagem de férias sozinho ou sozinha? Você pode votar no Instagram oficial do programa, @programa Bem Ditado. Entra lá no Instagram e pode votar sim ou não. Você já fez uma viagem de férias sozinho, sim ou não? Deve ser muito ruim viajar sozinho. Eu nunca viajei. Há controvérsia. Viajei várias vezes. Eu também já. Já viajou sozinho? Já. Inclusive, minha esposa fala isso. Ela fala assim, fico impressionado como você fica bem, assim. Fala, primeiro que eu saio conhecendo gente, né? Mineiro é assim. Qualquer lugar. Pode até não falar a língua que, de repente, você fez amigos. Já é verdade. E a experiência sozinho é diferente. Não, eu já, antes de casar, eu viajava muito sozinha. Não ficava aguardando alguém ter o mesmo horário que eu. E ali no meio do caminho sempre tinham outras pessoas que se juntavam à viagem, pessoas que você conhece durante a viagem. Você tem uma necessidade de entrosar, de ter, né, a sociabilidade, diferentemente se você está com uma ou duas pessoas já. Então eu acho que você conhece mais o local. Dá para ser sem programação também, né? Sim. Você vai sozinho, você está mais livre. Já viajou sozinho? Já, eu fiz, uma vez eu ganhei uma bolsa para ir para um curso de 2 semanas na Europa. E aí o meu irmão mais velho, que é médico também, ele ficou feliz que eu ganhei, ele me fez viajar 1 semana a mais. Então eu passei sozinho, e aí eu treinei inglês, e era isso, era exatamente o que a gente falou. Ou eu que o meu irmão escutasse esse relato. E o Marcelo, aquele abraço aí. Ou eu fico mudo, ou eu vou conversar. E era sensacional, porque eu fazia as coisas quando eu queria, encontrava gente no meio do caminho, conversei com gente de outras nacionalidades, foi muito legal. Interessante. Você já viajou sozinho? Não? Baiano não fica sozinho, não. Eu não fiquei sozinho. Exato, mas não ficava sozinho, não fica. Mas assim, se for me perguntar, eu prefiro viajar sozinha com meu marido, claro que com meu marido hoje, mas à época não tinha uma companhia para viajar, não para conciliar os horários. Então não ia ficar à disposição ou não deixando de viajar, aguardando alguma amiga, né? Eu nunca viajei sozinho, mesmo porque a dinâmica do convento é sempre sair de 2 em 2. Mesmo? Não sabia, não. Você nunca viu. Quando você viu uma freira, tá de 2. Você nunca viu uma freira sozinha, né? Interessante. Essa coisa Pra não perder ninguém. Essa coisa do evangelho. Que dois ou mais estiverem reunidos. Não, é um pedido de Jesus. Jesus, quando viu os 72 discípulos, fala: vão de 2 em 2. Vão de 2, e de 2 em 2. Um ajuda o outro, se o outro precisar, ele ajuda. Então, essa história Então, sempre a gente saía de 2. Eu lembro quando eu estava até. A dúvida, podia escolher com quem? Não, isso que é o problema. Aí é o inferno. Esse é o problema. Aí quem escolher era o padre superior, falava: não, você vai com esse. Eu falei: pô, meu Deus do céu, logo esse. Então, esse que é o problema, porque quando você viaja, você escolhe quem você viaja. Agora, quando você não escolhe, meu filho, olha... Nem sempre escolhe. Tá? Hoje em dia a gente não escolhe mais, né? Obrigado. A gente tá se identificando, né, Dô? Mas olha, isso tá escrito no Evangelho também. Vai chegar um momento que você não vai saber por onde ir, alguém vai amarrar você e levar. Então, pronto, casou, aconteceu isso. Vamos lá. Primeira notícia nossa aqui, vamos lá, gente, vamos lá. Olha aqui, ó. Tá aqui. O deputado federal e pastor Henrique Vieira, um grande deputado, o pastor Henrique Vieira,
ele criticou ontem a votação da Câmara para moção de aplauso, que é uma homenagem. Moção de aplauso é uma homenagem que havia sido sugerido a Luciano Hang. E defendeu, né, a Luciano Hang por ter ajudado ali as vítimas da enchente. E ao mesmo tempo ele defendeu a atitude do youtuber Felipe Neto. A gente vai entender melhor vendo esse vídeo, vamos ver e depois a gente vai comentar aqui. Vamos lá. O Felipe Neto doou 2 milhões para a conversão. Mas, senhor presidente, a minha fala, olha a preocupação das pessoas com o povo gaúcho. Eu fui interrompido pela pergunta e a Madonna. Isso aqui é um espetáculo de cinismo e de simulação. Qual é a relação entre Madonna e o sofrimento do povo gaúcho? A pessoa que me interrompeu revela a crueldade do seu próprio caráter. Eu não estou debatendo Madonna, eu estou falando sobre o povo gaúcho. Mas essa interrupção é exemplar para demonstrar a baixeza de espírito e a espetacularização diante do sofrimento humano. Quando eu citei Felipe Neto, é porque, independente de concordância ou discordância, ele está doando recursos para transformar água de enchente em água que as pessoas possam utilizar em casa e beber. Essa é ou não é uma boa atitude? Só que eu não vou chegar aqui e homenagear o Felipe Neto, porque tem empresários de direita, empresários de esquerda, artistas de direito, que estão fazendo o que tem que ser feito, ajudar as pessoas. Então eu peguei um nome que eu sei que é do meu campo, que não é do campo dos senhores, e dizendo, não vou dar uma moção específica para ele, não faz sentido. Por que não vou fazer isso? Porque não quero politizar em cima da dor. Homenagear especificamente o Luciano Hang é fazer espetáculo para o seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Eu não farei isso. De direita, de centro ou de esquerda, qualquer pessoa que tiver uma ação de solidariedade para ajudar o povo gaúcho, eu vou elogiar. Porque não é esquerda ou direita, gente. São pessoas morrendo. Muito bem. Gostei, e é importante porque isso faz cada vez mais necessário a gente trazer para a discussão, porque já começou a usar a tragédia como um capital político. Esse é o grande problema. Já o pessoal já está usando isso, uma maneira de lucrar em cima de toda essa tragédia. Então começou essa história porque, vamos elogiar, vamos dar o aplauso para o Luciano Hang ou para o Felipe Neto. Luciano Hang é milionário, não fez mais do que obrigação de doar. Felipe Neto não é milionário, não fez mais do que obrigação. Ou seja, a pessoa não precisa ser aplaudida porque ajudou. Aliás, a grande massa de ajuda mesmo é do povo que ajuda. E ninguém fica batendo palma para ninguém. Porque quem ajuda não quer isso. Não quer mesmo, não quer. E o momento agora é você usar, né, da solidariedade, né, do seu carinho, do seu amor para ajudar as pessoas. Eu acho interessante essa coisa, porque mais uma vez a gente está vendo, vamos aí, porque polarizou até isso, doutora. Polarizou agora. Quem é que ajuda? É direita? Não. Quem é que ajuda a esquerda? Quem que é? Meu Deus, até essa tragédia foi polarizada. Não, é algo completamente inadmissível capitalizar de forma política a solidariedade, como o pastor, o deputado federal pastor disse, e é muito interessante porque ele significa uma extrema esquerda pelo partido, mas mesmo assim ele clama por racionalidade, clama por humanidade, ele clama por união, por deixar de lado essas rixas e ideologias, porque quando as pessoas estão nessa tragédia, médicos, policiais, bombeiros e as pessoas que estão lá se dispondo a estar no meio da tragédia, elas não pensam em ideologia, elas pensam na vida humana. Ajudar, é verdade. Então, parabéns para esse acho interessante, porque o deputado, o pastor, ele é pastor, o deputado, é isso mesmo, do pessoal, ele é pastor, é um pastor, como o nome dele? Esqueci o nome dele. E ele Henrique Vieira. Do Rio. E ele é muito lúcido, muito lúcido. Eu não conhecia, mas eu gostei muito da fala dele, muito legal. Porque o que a Bíblia fala, né? Quando deres esmola,
Isso, a mão direita a gente não sabe que ela fez a esquerda. E eu tenho certeza que, inclusive, deve estar assistindo a gente, muitas pessoas que doaram mais do que poderiam. Isso. Esse mês vão passar um grau de necessidade. Isso mesmo. Doaram e os 2 que foram citados têm mais do que suficiência. Não doaram tanto. Não doaram tanto. Eu acho que independente deles terem doado ou não, primeiro foi uma opção pessoal. Isso. Né? O famoso, ele justifica falando, eu estou postando que eu estou doando porque eu quero ser um exemplo. Ok, eu entendo, realmente acho motiva. Agora, a gente tem que sair desse ranço que está criado na nossa sociedade, de que tudo você politiza, tudo você partidariza. Isso. Então, eu falo, parece que a água que vai chegar lá para repor, ela tem partido, ela não tem, né? É uma água. Veio da onde? Quem que deu? Foi da direita ou foi da esquerda, né? A gente precisa parar com essa hipocrisia de achar que só vai funcionar para o nosso país se for uma extrema esquerda ou uma extrema direita. Não, vamos procurar o diálogo, como acho que o deputado foi muito feliz na fala dele. Isso é um caso social, de sensibilidade. Agora está faltando sensibilidade de quem está querendo se promover às custas disso. Agora, mas desculpa, mas ao invés de uma moção de aplausos, deveriam desburocratizar, porque nos noticiários mesmo, doutora. Caminhões estão sendo parados, ora porque estão acima do peso, ora porque estão sendo tributados, sendo multados, caminhões que estão indo para doar cesta básica, inclusive colchão. É uma agência federal, né? Os deputados poderiam estar olhando mesmo, doutora, isso mesmo. A Câmara reúne os deputados lá, vamos fazer uma coisa importante, vamos fazer o quê? Desburocratizar. Não, vamos bater palma. Vamos votar se a gente bate palma ou não bate palma. Pelo amor de Deus! Olha que a doutora acabou de falar. No meio desse furacão. Pelo amor de Deus. E tem mais, padre. As consequências são longas. As doenças, leptospirose vai ter, porque o saneamento básico, né? Então, esgotamento, tudo, né? Dengue vai ter surto, muitos problemas de saúde, febre tifoide. Já tem vários relatos, só que ainda estão espalhados, porque agora o momento está mostrando as mortes por afogamento, né? Agora, as consequências de saúde vão ser duradouras. Vale dizer o impacto agrícola também no Brasil. Econômico, né? O Sul é responsável por grande parte da produção, e grande parte da produção do arroz vem de lá, se não perdeu. Sabia. Então, assim, a gente ainda vai ter, a nível nacional, consequência disso. Uma perda a longo prazo, né? Porque a safra, a terra, tudo isso demora bastante. Né? Muito bom. Gente, o pessoal eu não falei que você pode participar, o pessoal já está participando. Você pode participar com a gente aqui, da discussão, com a sua opinião, com a sua pergunta. Você participa como? Você entra aí, no chat do YouTube. Como que é? Você está assistindo a gente pela televisão, pelo computador, pelo celular, mas para participar com a gente com a sua pergunta, você entra ali no youtube.com/benditahora e coloca ali no chat. Você coloca ali, onde você escreve a sua pergunta. Já tem um monte de gente aqui, A Gelivane dos Santos já está cumprimentando todo mundo aqui, está falando. A Marina Gonzaga falou, quando o padre começou o programa, ele gritou boa tarde e meu filho de 5 anos levou um susto. Acordou. Tava na hora, né? Tava na hora. Boa tarde, a Maria Salomé, boa tarde, Padre Juarez, sua bênção, e um abraço para todos da mesa. A Maria de Lourdes Malu, boa tarde a todos, porque hoje essa mesa está maravilhosa. O Dalmo Carlos Moraes já falou, já entrou aqui com uma pergunta pro doutor Júlio, perguntando, doutor Júlio, é possível se livrar de insônia ou depressão depois de 15 anos de tratamento com psiquiatra e muitos medicamentos de tarja preta? Já depois daqui a pouco o doutor Júlio responde aqui, para você. E a Maria Salomé falou, boa tarde, só gente talentosa na mesa, muito bom. Vocês dão licença que eu vou ali e já volto já. Aí, Um café? Ai, uma delícia. Você viu o café? Sem açúcar. Quentinho. Eu acho um absurdo. Puro, né? Você toma um café puro? Verdade, né? Você, como mineiro, jamais pensaria isso a você. Café puro. Café puro. Obrigado. Senão eu tô tomando o quê? Um pouquinho de caramelo. Isso é bobagem. Isso Não. é bobagem. Se é pra Vou trazer tomar café caldo pro de senhor cana, ou se é pra pôr açúcar, ou é caldo de cana, ou é uma cachaçinha. Você mata o café quando você toma ele sem açúcar, gente. Não, é purinho, é purinho. É o sabor do café. Minoria, hein, Padre? Minoria. Aceita do café puro. Aceita. Vamos lá, Maio Bordeaux. Aceita que dói muito. Quando a dor de cabeça muda de padrão e merece atenção. Maio Bordeaux, dor de cabeça não é normal, preciso de ver nosso médico. Engraçado, agora é mais uma campanha, né? Maio Bordeaux. Olha, sua gravata é Bordeaux. É quase todo mundo, né? A gente veio na... Inclusive, ao Gradê. Maio O Rodolfo orientou. Avisar a doutora. Nossa, Cara, E
ali a saúde mental que é financeira. Então, Mas é um tema muito importante. Para vocês terem ideia, a maioria da população vai sofrer uma dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Mas dor de cabeça, alguma dor de cabeça? Alguma dor de cabeça. Quando a gente fala da enxaqueca, né? 15% da população feminina tem. E tem muito a ver com o período menstrual, com o ciclo hormonal da mulher. Quando a gente pensa na população geral, qual o grande medo? Tudo que é comum, geralmente te deixa para lá. Pra vocês terem ideia, a ida na pronto-socorro, o mais comum é dor de cabeça junto com dor na coluna. São das principais causas da pessoa ir na emergência. Então, são doenças muito comuns. Mas o que acontece? A gente criou sinais de alerta, que é quando a dor de cabeça ela é nova, ela está mais intensa, ela muda o padrão, ela vem com algum déficit neurológico focal, dificuldade de fala, dificuldade de movimentação, é indispensável fazer uma investigação diagnóstica e normalmente a gente vai pedir exame de imagem. A dor de cabeça, geralmente, é aquela dor de cabeça que antecede um AVC, uma coisa, ela é diferente? Ela é diferente. O mais comum é a enxaqueca. A enxaqueca é o quê? Ela tem esse ciclo, ou com ciclo hormonal. Isso. Ela é recorrente, geralmente começa na adolescência, então a pessoa já conhece. Ela, geralmente, a luz incomoda quando você está com ela, o barulho incomoda, ficar no quarto escuro, deitado, ela melhora um pouquinho a dor. Tem aquela coisa de comer alguma coisa e dar dor de cabeça? Os gatilhos pode ser o sono, que até ele falou, a questão de não dormir bem. Beber pessoas, alguma coisa. Beber, tem gente até com café, piora, tem gente que café melhora, o vinho, o estresse que ele falou da esposa, que eu até brinquei com ele, eu não falo de esposa, minha esposa não liga, mas minha mãe, se eu falar qualquer coisa de mulher, ela num país machista não decora desse tipo de brincadeira, eu fiquei sério. Inclusive ela deve estar assistindo agora, um abraço pra você. E aí a dor de cabeça vem pra mim, eu falo nenhuma piada dessa, eu fico sério, senão ela já manda o WhatsApp. Então assim, padre, a dor de cabeça ela tem essa característica, e esse tema é importante porque com o Brasil, o acesso à saúde não é fácil, as pessoas acabam deixando pra lá, eu sempre tive dor de cabeça, mas às vezes é um aneurisma, uma dor de cabeça mais intensa da vida, tem que ir na emergência. Um tumor cerebral, uma dor que está piorando o grau de dor, tem que também ir na emergência. E o local da dor? Porque as pessoas dizem, dói na frente, ou dói atrás do olho. A dor é mais aqui. Como que a gente identifica essas dores? Perfeito. A localização da dor não tem muita relação com a gravidade. Não tem. Tem algumas dores que são tipo, por exemplo, dengue, que está agora todo mundo tendo, né? Dá uma dor retroorbital, então dá uma dor atrás do olho, né? A enxaqueca, normalmente, ela tem na região temporal, ela é pulsátil, ela tem um padrão específico. A tensional é mais na região da nuca, que o ortopedista também trata muito, que tem a relação com a coluna cervical também, então aquela, às vezes, posicional, você sente uma dor. Ela é diferente da enxaqueca, que ela não é tão pulsátil, ela dá uma tensão muscular. O paciente até confunde. Será que é a cervical? Será que é a parte craniana? Síndrome de pescoço de texto, lembra aquela vez que a gente conversou? É verdade. Pescoço de texto. Tecnológico, né? Com o pescoço pra frente. É bem comum. Você ter, da nossa cabeça pesa 6 quilos. Só de você fazer 15 graus de angulação, isso aumenta para 9 a 12 quilos. Então, e quando você fica normalmente que a gente fica, aquilo vai quase a 20 quilos, só de você angular. E aí sobrecarrega a coluna cervical. O impacto da turma agora com o celular o tempo todo, a longo prazo ainda... A síndrome tá virando pescoço de texto. Pescoço de texto. O doutor um dia fez um programa aqui. Curioso isso. Agora, essa dor lancinante que a gente sente, aquilo é uma coisa séria para se olhar. É perfeito, é isso mesmo, padre. Qualquer dor de cabeça nova, ou que ela mudou o padrão, você tem que investigar. O que a gente vê muito no Brasil é o seguinte, como dor de cabeça é comum, minha mãe tem, minha tia tem, as pessoas começam a tomar remédio. Mas os remédios são comercializados em propaganda de televisão. Dor de cabeça, toma isso. E para o senhor ter ideia da relevância, tem uma dor de cabeça induzida por analgésico, que no Brasil é uma das mais comuns. É enxaqueca tensional, logo depois vem induzida. Porque a pessoa cria uma dependência. Sim. E se a gente for olhar esses nomezinhos comerciais, tem tanta formulação ali dentro. E às vezes as formulações, por exemplo, tem cafeína. Mas tem gente que tem a dor de cabeça piora com a cafeína. E tá ali no meio, aí usa só o nome comercial e a pessoa não sabe o detalhe que tem ali. Até porque se a gente for pensar na teoria da conspiração, perdoe só para complementar, reza a lenda que muitos remédios existem para criar novos problemas, né? Verdade. É verdade, mas tomar cuidado com o que ingere, automedicação. Às vezes eu falei mal daqui da indústria farmacêutica, o doutor falou... Eu puxei a orelha do pai. É verdade, ele fala uma coisa, eu parei de falar. A revolução da medicina foi a indústria farmacêutica. A gente está até falando de esquerda, direita e tal, né? Sei lá, a pessoa ajuda querendo lucro, eu não sei, mas assim, tem muita coisa que o estímulo pelo lucro deu uma revolução. E no caso da indústria... Essa visão é interessante. Mas é importante ter gente como você, como padre também, né? Porque senão vai só para um lado e a gente sabe que onde tem interesse financeiro... Eu falo, os cuidados da automedicação, né? Esse é o problema. Esse é o maior problema, porque não só, por exemplo, o doutor falou aqui sobre a revolução, um dos principais remédios que evolucionaram a medicina foi a penicilina, foi o antibiótico.
E hoje em dia, graças a Deus, né, o antibiótico é só com prescrição médica. Mas um grande problema que a gente tem público de saúde é o uso indevido de anti-inflamatório. Eu já peguei em pronto-socorro um monte de idoso tomando 3 tipos diferentes de anti-inflamatório, porque vai na farmácia, pega um, pega outro. E o anti-inflamatório, ele atrapalha a microvasculatura, então os vasos bem pequenininhos que tem principalmente nossos rins. Então você toma o anti-inflamatório, você afeta o rim, você causa uma insuficiência renal. Então eu já vi idoso falecer por uso indevido de anti-inflamatório, usar 2, 3 diferentes, porque vai no médico, vai em outro. Problema articular. E depois que eu criei esse canal, fiquei interessante, porque tem quase 1 milhão de seguidores, padre, e eu comecei a entender a lógica. O que acontece? A pessoa não tem acesso à saúde. Então o argumento deles, eu botava, qual o melhor remédio aos vídeos que mais dá view? Qual o melhor remédio para dor de cabeça? Aí eu oriento, falo, não, tem que procurar. A pessoa, o médico enganou, clickbait. Mas não é clickbait, é assim, a pessoa procura o melhor remédio na internet e você tem que explicar as consequências do remédio. É o clickbait do bem. É isso. Não, e, na verdade, com a internet, aqui no seu programa também, tem muito isso, assim, você tem que entender o que as pessoas querem e tentar fazer essa tradução. Ele falou, por que acontece isso? Dor de coluna no idoso, dor articular, dor no quadril, que a gente vai falar depois, do remédio, você fala assim, eu quero saber do remédio, porque a propaganda é essa. Remédio para dor disso, remédio para aquilo, isso. Remédio para dor... Então, ó, ibuprofeno, tudo nesse sentido. Eu, por exemplo, de verdade, você falou de café... Eu, às vezes, tenho umas dores de cabeça horríveis. E tem um só remédio que aquela dorinha, enxaqueca, que eu acho uma beleza aquele trem. E se funciona, tá ótimo. Então, e é uma coisa... Toma aquilo, mas essa propaganda massiva em cima das pessoas de remédios é muito complicado também, né? Mas porque dor é comum. O que é que eu falo? Qual a lógica da gente encontrar? Porque a pessoa procura isso? Dor é muito comum. Ele deu exemplo. Uma das principais causas de transplante renal é por uso indevido de anti-inflamatório. Transplante de fígado por causa do paracetamol. Remédios excelentes, né? Que funcionam bem. Mata. Olha que coisa. Mata. O Tilenol. Remédio. Tem gente que às vezes começa a tomar Tilenol. Tem um outro remédio que o doutor até me chamou atenção uma vez. O tal da nimesulida, que não pode todo que é anti-inflamatório. Fortíssimo, você toma. E tem gente que começa a tomar, feito assim, ou tomando água. E eu falei, padre, eu até brinquei, né? A Bíblia não era... O padre falava só em latim e tal. Quando você começa a traduzir, às vezes a gente brasileiro, e a gente médico mesmo, a gente é muito paternalista. Acho que a pessoa não vai entender, ele entende. Entende. Então, às vezes a gente esconder e dizer, não, você quer tomar anti-inflamatório, entenda os riscos. Saiba o que vai acontecer, saiba o que pode. Os Estados Unidos, eles são mais liberais. A autonomia lá vem até na frente da beneficência. Na questão do código de ética, né? A discussão de onde poder vender medicamentos, né? Você viaja para alguns países, você tem praticamente igual aquela maquininha de refrigerante, você tem a maquininha de medicamento. No Brasil existe, tem uma questão econômica, mas também tem uma questão de cuidados com a saúde. Tem lugar que você compra qualquer medicamento. Até esteroide você consegue comprar. É verdade. Então, da dor de cabeça é justamente isso, padre. Pela facilidade dos remédios. E na maioria das vezes a gente também tem que ter bom senso. É uma dor de cabeça simples. A maioria das pessoas não vai ter tumor. Eu até brinco com meus pais, sou neurocirurgião. Quem da sua família operou a cabeça? Da minha, ninguém. Então, são doenças raras. Não é pra você ficar desesperado, achar que qualquer dor de cabeça é tumor. São aquelas sinais. Sinais de alerta. Uma dor muito forte, uma coisa que sai do... Mudou o padrão. Piadinha das seleções. Deus inventou o sexo, a mulher a dor de cabeça. Doutor, eu não sou casado, posso às vezes a melhor que eu vi foi meu paciente falando essa semana, ele falou assim, ó, Deus inventou o sabor e o diabo colocou as calorias nos alimentos. É verdade, porque é só verdade, porque aí, tudo que é mais gostoso caloria é verdade. Atenção, deixa eu falar uma coisa, você sabe, o Matheus, a gente quando vai pro final, no final do programa, geralmente, a gente termina com uma música, né? E eu peço sempre um convidado para escolher uma música igual. Escolha uma música que você gosta, fala pra gente agora, pra gente no final do programa terminar o programa. Falei. Tem que falar agora? Agora pra ele já ir arrumando aí. O que você gosta? Eu gosto um pouco de tudo, mas eu gosto de sertanejo, gosto de jazz. Sertanejo, o que você vai? Tem uma... Qual? Eu posso ter 5 segundos para olhar o nome? Pode olhar. Aí a gente já vem é isso mesmo. Enquanto isso eu vou falando aqui, ó. Obrigado ao pessoal que está participando. O Everton Bogari falou, ó, tragédia do Rio Grande do Sul é uma oportunidade de união entre os brasileiros da direita e da esquerda. Isso aí, os brasileiros do sul e do norte. Olha, bonito, olha aí, muito bem. Sorteamos, aqui ó, Jesus Daniel falou, sorteamos uma cesta de café para as mães. Todos os produtos doados enviaremos todos a renda à CNBB.
E tem um Pix oficial, o CNPJ. Tem a Caritas, eu acho importante falar. A Caritas é uma divisão na igreja aqui no Brasil, que tem todas as Caritas, tanto as regionais quanto também do Rio Grande do Sul, estão fazendo arrecadação e ajuda. Em todas as paróquias está tendo arrecadação também, para que haja também o lugar onde as pessoas possam doar. E é importante lembrar que a doação deve ser feita nos canais oficiais mesmo. Tem a Caritas, caritas.com.br, depois você pode lembrar, e também os outros canais aí do governo, mas cuidado com a pilantragem, cuidado que agora todo mundo começa isso. Que música? Eu assisti um filme muito bonito esses dias, então vou pedir I Can Only Imagine, é do Mercy Me. É uma música... I Can Only Imagine. De quem que é? Mercy Me. Mercy Me. É um grupo gospel americano, mas é uma música cristã, assim, muito bonita. Vamos... Chama I Can Only Imagine mesmo. I Can Only Imagine. Tá no streaming. Quem tá lá? Se puder falar, tá na Netflix. Lindo o filme. O Henrique, pretendente? Filme gospel? Um vídeo de redenção, assim, muito bonito. Vale a pena. Vamos ver então, vamos ver, mas no final. Vamos pro intervalo e a gente volta logo. Já fui. Voltamos aqui, olha que beleza, que olha, nós estamos aqui com Matheus Parreira Machado, Dr. Júlio Pereira, Dr. João Pedro Rocha e a delegada de polícia, doutora Raquel Galinatti. Vamos lá para mais uma notícia. Educação financeira, isso é coisa do Matheus, olha, ó. Educação financeira, dinheiro e maternidade, como a vida financeira muda ao ter um filho. Sábado tem mais... Ainda bem que foi maternidade. Se fosse paternidade, a gente ia ter um testemunho. Mas os dois, viu? Ô, padre, excelente tema, né? Primeiro pelo olhar para a mulher, porque a maternidade não muda só pelo fato de ter filho, mas pelo fato do afastamento que isso gera do trabalho e um risco financeiro muito grande. Eu tenho um caso próximo a mim, da prima da minha esposa, que se afastou, optou, porque ela achou que naquele momento era melhor ela não voltar quando terminou a licença, mas... Você conversando e ouvindo, você percebe uma insegurança muito grande sobre e quando eu resolver voltar? Então, essa insegurança financeira, né, tem a doutora aqui ao lado, que a mulher sabe falar muito melhor do que eu sobre o sentimento da mulher, mas financeiramente é uma vulnerabilidade muito grande, principalmente quando a gente lembra que o Brasil é um país com muitas mães solo. O Brasil tem muita mãe que tem, desculpe o termo, mas um infeliz que fez o filho, mas não vai assumir, nem financeiramente, nem O emocionalmente. famoso genitor, né? Nem isso ele poderia ser merece chamado, o termo né? genitor. Perfeito, também acho que não. Então, assim, a gente vê um grande risco e outro risco, né, padre? A própria ausência de educação financeira. Então, que aí parece que são assuntos separados, mas na verdade eles são correlatos. Porque a partir do momento que você... Vamos pensar para as pessoas que pelo menos conseguem se planejar, em teoria, eu deveria pensar, opa, tá vindo aqui uma responsabilidade também financeira. Eu sei que muita gente fala, não, é no momento de Deus, eu também acredito que é no momento de Deus, mas isso não impede que a gente tenha, não a providência, mas a previdência, o cuidado. O seu livro tem uma coisa dessa coisa do planejamento, de ter esse cuidado. A gente fala assim, a gente não vai se preocupar. A Bíblia fala assim, né? Não vos preocupeis, né? Olha, a passagem está aí dentro. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A gente tem que ter um planejamento. Eu lembro de uma pregação de um padre que, o padre falando assim, ó, olha, não vos preocupeis e tal. E a pessoa falou, não vou preocupar como se de repente eu não plantar, se de repente eu não regar. Não vai ter jeito. Deve ter planejamento, né? Deve ter planejamento. A Bíblia, ela fala sobre a gente acreditar na providência, mas em vários momentos ela nos traz menções à prudência e planejamento. Tanto é que a gente tem muito mais passagem, e é muito mais, falando sobre riqueza e dinheiro do que sobre amor, do que sobre fé. Aí eu brinco que na minha teoria particular é porque a gente precisa ser mais educado. Porque quando você tem fé, você abraça a sua fé. Quando você tem amor, você não vai ter um aspecto ruim no amor. Agora, no dinheiro e na riqueza, a gente tem que ter cuidado. Mas a Bíblia vai falar sobre quando você vai construir alguma coisa, você não senta primeiro para contar quantos tijolos você vai precisar, para não correr o risco de não conseguir terminar. Na Bíblia, a gente vai ter a passagem dos talentos. Verdade. Então, quando a gente pensa que, bom, se eu recebi 2 talentos de Deus, em teoria eu deveria ser aquele servo bom que multiplicou e não aquele que escondeu, eu começo a entender, opa, peraí, tem alguma mensagem aqui para mim. Então, o livro tem, né, muito desse objetivo, tanto é que na contracapa tá lá, quebrar crenças, traumas, quebrar essa resistência de nós,
católicos, cristãos, que muitas vezes falam, não, no dinheiro não é um assunto. Quero mexer, né? Eu não falo, dinheiro não atrai coisa boa, não. E aí, de repente, você passa uma vida de aperto, né, padre? É muito legal você ter comentado justamente essa fase nós católicos cristãos, porque eu sou, né? A gente, já no Brasil, a gente não tem uma boa educação financeira. Não tem, né? verdade. Não se fala disso. Não se fala disso. O Ju, que está aqui do meu lado, fez faculdade em outro estado. Quantas vezes nos 6 anos de faculdade de medicina você teve uma aula sobre como fazer o seu consultório, como gerir o consultório? Não existe. Não existe. A gente tem 6 anos de faculdade integral. A gente não teve uma aula. Eu fiz na USP, o Júlio fez na Federal da Bahia. A gente não teve uma aula de como gerir o consultório, quanto cobrar. Eu já fui convidado para falar sobre educação financeira para grupos e grupos de contadores. Que num primeiro momento a gente pensa, não, eles entendem das questões tributárias, fiscais, educação financeira. Eu brinco que não é numérico, porque se fosse numérico a gente sabe, vamos gastar menos do que a gente ganha e está tudo resolvido. É comportamental, é por que às vezes eu gasto mais do que eu deveria? Por que eu não consigo me controlar? Por que eu não gerencio? Falta conhecimento, mas muitas vezes também falta essa percepção da importância. Sim. Medicina, odontologia sofrem muito com isso. Interessante. Olha, mas é interessante. Rodolfo, deixa eu só lembrar. O Jesus Daniel é o que está participando bastante. Eu quero lembrar, ele é de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e ele está dando muita... Ele está dizendo aqui, porque a gente tocou no assunto, ele falou, olha, nossa comunidade aqui, nossa comunidade católica, iria ser pintada agora com dinheirinho chorado das ofertas. E todo mundo resolveu fazer uma rifa e doar tudo para a CNBB, que vai repassar as vistas. Eu acho interessante, porque a primeira notícia nossa foi falando de milionários dando dinheiro. E aqui ele está trazendo, obrigado, viu, Jesus? Jesus Daniel, de Alegrete, aí da comunidade Menino Jesus, aí em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E ele ainda até o nome do padre aqui, o nome do padre, que é Padre Alvano. Obrigado aí pela sua participação e de mostrar, trazer isso pra gente aqui. Obrigado mesmo. Você falou o negócio o impacto que tem filho. Hoje eu li uma notícia dizendo que os jovens não estão mais preocupados com poligamia, monogamia. Agora a moda é agamia. Agamia, viu? Agamia significa não ter ninguém. Sem vínculo sólido, algo bem superficial. Não. Doutora, antigamente, no meu tempo, chamava solteirão. É verdade. A pessoa, agamia, a pessoa que no caso é solteira. Você sabe o que é artrose no quadril? Conheça prevenção e tratamentos. A doença pode surgir até mesmo antes dos 45 anos. E a melhor prevenção é evitar sobrepeso. Então, artrose, ontem uma pessoa me falou que tinha, engraçado, ontem, artrose no quadril. Eu nunca entendi o que é artrose. Geralmente a gente artrose, a gente pensa muito nessas articulações. Joelho, coluna. Então, mas artrose no quadril? A artrose no quadril é uma das mais comuns. E, inclusive, o tratamento da fase final dela, que é a cirurgia, foi considerada como a cirurgia do século na medicina. Que é a prótese total do quadril. Prótese total do quadril? Prótese total do quadril, que é a substituição da articulação desgastada do quadril, ela foi considerada na Science, ou Nature, uma das maiores revistas, como a cirurgia da medicina. Em cima, inclusive, de neurocirurgia, cirurgia cardíaca, porque o resultado final, o benefício do paciente é tão bom, que ela foi considerada como a melhor cirurgia da área da medicina. Mas o quadril, a gente está falando do quadril, daquela parte toda do quadril que recebe o fêmur. Ossão mesmo. Isso, o quadril é uma articulação, né? A anca, o quadril, ele é composto pelo acetábulo, que é uma parte da pelve, da bacia, e a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur, isso aqui. E eles fazem uma articulação que chama bola-soquete, que é uma articulação super unida um com o outro. E na artrose, você desgasta a cartilagem nessa articulação. Para você ter uma noção, padre, o atrito da cartilagem na nossa articulação é 10 vezes menor, ou, se não me engano, 10 vezes menor do que o atrito de um gelo sobre o outro. Nossa, então, a gente não tem atrito nenhum na articulação. Quase que flutua ali. Flutua com líquido sinovial. Só que com acidentes, né? Então, por exemplo, lá a pessoa sofrendo acidentes lá no Rio Grande do Sul, pode ter tido luxação do quadril, acidentes automobilísticos, sobreuso, então, ou pessoas acima do peso, pessoas que fizeram muita atividade física, muito esforço físico ao longo da vida,
ou pessoas até com artrite reumatoide, doenças inflamatórias, elas vão desgastando essa cartilagem e ela vai se apagando como se fosse borracha mesmo. Fica osso no osso? E aí fica osso no osso. Mas aí desgasta o osso? E aí um osso começa a roçar no osso. E dá uma e dor, isso né? vai fazendo dor e vai formando uns osteófitos, que a gente chama, que são como se fosse uns bicos de papagaio no quadril. Sei. E isso vai fazendo com que diminua a mobilidade do quadril até o quadril ficar mais rígido e doloroso. E aí a prótese total do quadril é a substituição dessa parte. A gente substitui a parte do acetábulo, que era cartilagem, a gente tira a cabeça do fêmur, põe uma prótese nos 2 lugares e aí com isso Que material é esse? Tem vários tipos de material. Tem de cera, tem cerâmica, tem plástico, depende da idade, depende do que a gente quer. A cirurgia seria o último caso. A cirurgia é o último caso. Fisioterapia ajuda? E muito. Né? A gente tem a escala, né? A gente tem uma graduação de gravidade da artrose. Então, artroses iniciais melhoram muito com diminuição de peso, exercício físico, fisioterapia. Às vezes, dependendo da indicação, é uma boa indicação o uso de anestésico local. Tá aquele negócio que fala bloqueio doloroso. Mas o senhor falou que a articulação ela vai embora. Ela vai embora. A articulação não é a cartilagem. A cartilagem vai embora. Ela pode ser recomposta, a cartilagem? Não, né? Não. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda descobrir como refazer essa cartilagem. Tem alguns estudos preliminares com célula-tronco, pequenas lesões, às vezes... Aquelas injeções de ácido hialurônico que o pessoal faz. Isso ajuda a melhorar, mas estágios iniciais. Quando, por exemplo, você tem já uma lesão total na articulação, já tem um pedaço de cartilagem que não existe, ele não vai ser refeito com aquelas injeções. Mas elas ajudam a diminuir o processo inflamatório e, com isso, a dor, e ajudam a pequenas lesões mais superficiais a se refazerem, deixar a cartilagem se refazer, mas coisas bem... Então, fisioterapia, começa com... o tratamento seria inicial, fisioterapia? O tratamento inicial é prevenção. Prevenção. Sobrepeso é um absurdo. Sobrepeso... tem que ser evitado a todo custo. Tem que ser evitado a todo custo. O nosso corpo não foi feito para carregar sobrepeso. Atividade física é muito importante. Esse líquido que tem na articulação, que é o líquido que faz com que a cartilagem se lubrifique. Sinovial. O líquido sinovial, porque a cartilagem ela não tem vaso que vai até ela. Ela se lubrifica por imbebição. Isso que não dói. A cartilagem não tem dor. Você começa a ter dor quando você começa a ter já a fricção de osso com osso. A cartilagem não dói, né? A cartilagem ela se nutre por imbebição. Então, se você faz movimentos, ou seja, atividade física, você irriga aquele líquido e melhora a sua cartilagem. Muito bom. Então, atividade física... Quanto mais parado você fica, pior, menos irrigação. Acho que é um excelente alerta, né? Para as pessoas que às vezes falam, eu sou magrinho, tá tudo bem, mas não tá fazendo uma atividade física. E aquela que fala, eu tô um pouco acima do peso, mas estou feliz. Mas você também não tá, às vezes, facilitando a vida do seu corpo, né? Exatamente. Outra coisa importante é o envelhecimento da população. Cada vez mais a gente vai ouvir falar mais, voltando para a teoria conspiratória, é porque médico quer ganhar dinheiro, quer botar quadril. Não. A população está envelhecendo. Sim. Claro que você vai ouvir opinião, você vai tentar trabalhar com prevenção, mas cada vez mais a gente vai ouvir falar dessas cirurgias. Fica aí o alerta para minha mãe, que eu fico falando fazer atividade física e fala, estou magra. Então, a gente é irmão? Acho que a gente é irmão. Você vai pagar a minha semana. A Maria Helena também chama só, quem vai pagar a minha semana na Europa? O nosso irmão. Dá licença, pera, rapidinho eu volto. Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Muito bem. Tiroteio e saques são registrados no Rio Grande do Sul em meio à tragédia de inundações. Me desculpa. O Rio Grande do Sul tem sofrido com enchentes e inundações provocadas por temporais. Eu disse esses dias, essas tragédias revelam o que há de melhor no ser humano por causa da solidariedade e o que há de pior no ser humano. Inclusive, vários estados estão mandando o reforço do policiamento. Meu marido ele é policial também aqui no estado de São Paulo, do Grupo de Operações Especiais. A Polícia Civil do estado de São Paulo está mandando, ele está indo para Porto Alegre. Justamente, infelizmente, a gente pensava que só precisávamos dos bombeiros e daquelas equipes de resgate. Hoje é necessário também o policiamento ostensivo preventivo, o policiamento ali para impedir a prática dos crimes. Eles estão saqueando barcos
cheio de pessoas que já estão desalojadas. Saqueando até as doações que estão chegando. As doações, as casas que estão abandonadas, assim, a gente não está falando em furto famélico, nós não estamos falando em furtos e saques para sobrevivência, mas realmente é o fim do que o ser humano ele pode ser na degradação da sua alma. Daí, no sofrimento, né, do outro e fazer isso. Eu falo, padre, eles não merecem só cadeia, eles merecem arder no inferno. No mármore do inferno. Esse tipo de gente que... Não sei se juridicamente é possível, mas isso deveria ser um agravante, né? É um agravante? É um agravante, sim. Num momento tão crítico. Na situação assim, de vulnerabilidade exato, absoluta, de defesa, a ausência de defesa, é sim uma agravante, mas a gente vê que é uma agravante também moral, não só jurídico. É verdade. Não só penal. É algo que a gente vê que parece que as vítimas lá, elas têm que lidar com mais esse outro desafio, né, de ter que driblar. O impacto emocional já é muito grande, o financeiro é muito grande, ainda por cima, às vezes, aquele pouco que você conseguiu salvar, você ainda perde, e aí você, na minha opinião, você torna exponencial o seu sofrimento. E o que a gente tem que lembrar e alertar quem está nos assistindo é que os PIX, os falsários, os golpistas estão também simulando PIX como supostas contas para doação. Isso mesmo. Então, se você quer ajudar, verifique uma conta fidedigna, por exemplo, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, nós estamos juntamente com os delegados lá do Rio Grande do Sul, fazendo uma conta de PIX para diretamente doar. O próprio Rio Grande do Sul, contas realmente sérias, porque os golpistas, eles não têm escrúpulos. Essa coisa do PIX é importante lembrar. Quando você faz um PIX, logo aparece para que conta você está mandando. Se aparecer para uma pessoa física, claro que não é uma coisa séria. Né? Ou se essa pessoa física é uma pessoa física já de relevância em trabalhos sociais, né? Eu falo porque um amigo que está numa região muito atingida lá e tem feito uns trabalhos sociais que eles já desenvolviam antes, estão indo lá resgatar pessoal que é praticamente uma favela, né? Mas mais rural e tudo. Uma tristeza. Ele falou, olha, os recursos não estão chegando aqui. Então eles têm que... eles têm uma associação, mas ele falou... De última hora lá, eles estavam transferindo o Pix da presidente da associação, mas que estava publicando tudo e mostrando. Eles compraram uma infinidade de água, de alimento, de colchão. Falou, não sei quantos... Ele levou crianças até para casa dele para dormirem, porque não cabia no ginásio. Então, para a gente dimensionar, era um ginásio. O pessoal estava levando crianças para casa, até arrepio, porque a gente vê naqueles vídeos, mas a importância, transfira para alguém que você conheça, para uma associação séria, confira os dados, porque hoje com inteligência artificial é muito fácil manipular. Muito fácil. Então são os cuidados, e a gente estava lembrando agora há pouco, né? Lembrar, infelizmente, o pior do ser humano também se revelou na pandemia, e agora numa tragédia como essa a gente vê, né, esses que vão arder e vão arder muito. Doutora, quais são os crimes mais comuns que você tem notado os delegados referindo na região de lá? Na região eles estão praticando roubo, sim, às vezes armados. Teve inclusive troca de tiros entre os policiais ali e os saqueadores, furtos qualificados e extorsão. Golpes. Extorsão, porque eu classifico como extorsão. A pessoa ali, desabrigada, precisando de um resgate, e essa cobrança não é uma simples cobrança para mim. Ou ela morre ou ela paga o valor do resgate. Então, são crimes assim que realmente não tem como a gente amenizar. E a gente vê essas políticas públicas benevolentes, que são bondosas aos marginais. Não tem como. Perfeito. Os marginais, eles não têm limite, eles não têm ética, não têm moral, não têm nenhum limite de humanidade. Tem criatividade, mas não tem... Doutor, só para não ficar sem resposta aqui, ó, o Dalmo tinha perguntado no começo aqui, ó, gostaria de saber se é possível se livrar da insônia ou depressão depois de 15 anos de tratamento tomando tarja preta. Excelente pergunta. O que é que acontece? Existem doenças que a gente vai conviver com elas. Insônia, quase 10% da população tem. Depressão aqui no Brasil é uma das maiores incidências do mundo junto com a ansiedade. Então, quando você tem uma doença, não pense só em se livrar dela. Pense como você vai conviver com a melhor qualidade. Ele começou muito bem que ele tem um psiquiatra acompanhando. Isso. Não tenha trauma de usar medicação. Pode ser tarja preta. Se o médico está te acompanhando, Júlio, tem um risco de dependência sim, mas você tem uma doença. O médico vai analisar. O erro mais comum das pessoas é elas se automedicarem. E aí tem a tolerância, são
remédio tarja preta, porque você tem tolerância, dependência, e cada vez você vai tomando dose maior, como seu corpo se acostumar. Se você está acompanhando seu psiquiatra e está passando, tome o remédio tarja preta. Ele existe porque funciona. E lembrando só para terminar, acrescentar, pessoal, depressão é uma doença que necessita de tratamento, igual diabetes, igual pressão alta, igual artrose. Então, não é para ter estigma. Isso mesmo. Eu posso fazer uma pergunta em relação a isso? A depressão e a ansiedade, geralmente elas estão juntas? Pode ter uma associação muito grande. Pra você ter ideia, transtorno de ansiedade aqui no Brasil dá quase 15% da população. Depressão, 5%. E é muito comum os pacientes terem as doenças psiquiátricas. Eles não sabem identificar. Não sabem. Tanto esquizofrenia, transtorno bipolar, é a forma do funcionamento do cérebro que é diferente. Às vezes as pessoas não sabem disso, né? Então é possível. Tanto que os antidepressivos hoje, eles acabam tratando os dois. Escitalopram e outros, eles servem para ansiedade. O paciente vai ficar com medo. Trata as duas coisas, sim. Trata as duas coisas, que o mecanismo é parecido. Olha como é bom conversar com gente inteligente. Passou rapidinho o programa aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa. Vamos ver a nossa enquete, como que deu aí. A nossa enquete perguntou, você já viajou sozinho na sua vida, sim ou não? Olha, sim, 25%, 25% viajou sozinho e 75% não. Quero me disponibilizar para quem não viajou sozinho, precisa de coragem de dicas. Fale comigo com o doutor, né, doutor? Exatamente. Estamos à disposição para te incentivar. Olha aí, Pelo amor de tá Deus. vendo? O pessoal viaja mais junto. Até, cadê a música? A música do Matheus, tá aí? Ó. Deixa eu ver. Filme? Essa é a música do Matheus. Eu vou dar, olha, você pode... Atenção, o Matheus está em todas as livrarias. Saindo, segunda edição, site da Ave Maria, a Amazon, todas as livrarias pelo Brasil. E você vai acessar o site do Matheus. Matheus Finanças. Isso sem o cedilha. MatheusFinancas.com.br. Matheus com TH. Obrigado. MatheusFinancas.com.br. No Instagram, @MatheusFinancas também. Isso aí. E no canal do YouTube, atenção, no canal do YouTube, @MatheusFinancas também. Isso Tudo é aí. Matheus Para Finanças. facilitar, né? Para facilitar isso. Obrigado, Matheus. Muito Imagina, um prazer, uma alegria, um prazer estar aqui, ter aprendido com essa turma, muito bem. realmente. Vai voltar pra gente a qualidade. Doutora Raquel Galinatti, muito obrigado, viu? obrigada, Obrigado mesmo, Mário. sempre, com a presença tão gostosa, de qualidade. No Instagram, @Raquel Galinatti, com 2 L's. E @Raquel Galinatti. No canal do YouTube, Raquel Galinatti também, Raquel Galinatti. Dr. João Pedro Rocha, pai do Bernardo, que nasceu sábado, que eu vou batizar. Viu? Olha, ó, obrigado, doutor, obrigado mesmo, viu? @ortopedista da criança, né? Atenção, no Instagram, @ortopedista da criança. Aí, ó, o doutor especializado, né? Ortopedia de pediatra, né? Olha que beleza. E o Dr. Júlio Pereira, nosso neurocirurgião, no Instagram, @neurocirurgiabr, no canal do YouTube, youtube.com/neurocirurgiabr. Obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Gente, a gente fica aqui, por aqui. Obrigado vocês. Amanhã eu volto meio-dia, depois também às 3. Deus abençoe vocês. Aumenta o som agora com a música do Matheus. What will my heart feel when I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine.